Olá, boa tarde, tudo jóia? É um prazer estar podendo falar com vocês novamente. Nesse momento eu vou apresentar para vocês, verem como que está o andamento do projeto de vocês, o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo aí a nova paginação para a fachada de vocês, o que a gente fez de diferente aqui. Vamos começar pelos primeiros pontos, que é a retirada daquele vidro, que foi a solicitação de vocês, onde a gente tinha um vidro nessa lateral e o outro nessa. A gente tira ele, sobe a alvenaria e aqui foi feito um revestimento. Esse revestimento aqui é uma pedra, que parece com o rock face. Ele é um travertino também, tá? Depois eu vou mostrar ele aqui para vocês verem uma referência de como que ele é. Então a primeira alteração é essa troca, desse vidro por esse revestimento, e aqui a gente trocou também o paisagismo, da fachada de vocês. Colocamos essa palmeira solitária. Já adianto que ela é uma palmeira tranquila em relação aí como que eu posso dizer, a manutenção dela. É uma palmeira com o caule, o tronco dela ali bem fino, então ela não tem perigo ali em relação à raiz de atrapalhar o muro de vocês, e ela tem uma copa bem pequena, então ela vai trazer uma verticalidade desse lado direito. Visualmente vocês podem ver que a fachada de vocês ela é mais pesada do lado esquerdo, então a gente traz alguns outros elementos aqui para o lado direito para ficar uma fachada um pouco mais equilibrada, tá? Então desse lado direito aqui a gente está trabalhando com essa paginação de revestimento, uma cor diferente, um paisagismo, as palmeiras que vai trazer uma verticalidade um pouco maior. Então a gente está trabalhando dessa forma aqui do lado direito. Pode ver que aquele pórtico de entrada de vocês, ele está sendo trabalhado também com uma cor um pouquinho mais escura do que a cor que está no restante da pintura, tá? Então vamos dar uma andadinha aqui para vocês verem mais de perto como que está cada detalhe. Então aqui nós temos aquele revestimento na parede do fundo, o pórtico pintado numa cor diferente, aqui o paisagismo, os portões foram trocados. Esse é um portão que ele vai subir enrolando ao invés de ser daquela forma que estava anteriormente, tá? Então aqui vocês não vão ter perigo com portão pesado, portão com perigo de cair, não tem nada disso, tá? E aqui do lado esquerdo, aquela pequena faixa onde está ali o padrão de energia e de água de vocês, a gente pintou da mesma cor que está aqui no pórtico, para manter a unidade de uma fachada só e não ficar parecendo que aquela lateral lá é um puxadinho, vamos dizer assim, tá? Muitas pessoas colocam um vidro na frente do padrão de energia e do padrão de água. Aqui, como o de vocês é um de um lado e outro do outro, se a gente coloca dois pedaços de vidro ali, vai ficar estranho porque vai ficar dois pedacinhos de vidro ali. Se a gente coloca um só pegando os dois, também vai trazer uma sensação de estranheza, um baita vidro ali que não faz muito sentido com a ideia da fachada de vocês. Então o que eu fiz? Pintei eles, o que não tem problema algum, da mesma cor da parede. Tá? Os mostradores continuam visíveis, que não vai atrapalhar aí na leitura dos profissionais, e vai trazer um disfarce aí para eles, não vai ficar chamando a atenção na fachada de vocês. Fica uma fachada, ao mesmo tempo que ela tem a sua imponência, ela é uma fachada mais sóbria, mais clean, tá? Mostrando um pouco mais do potencial da casa de vocês, tá? O número que antes a gente tinha na parede lá dentro da casa, eu trago ele aqui agora para a fachada, trabalhando ele numa cor um pouquinho mais escura, só para dar um contraste maior aqui, e ela está acima do portão, tá? Caixa de correio, interfone, ficaria tudo aqui do lado do portão social, tá? Vamos entrar agora para dentro da residência de vocês, onde, só antes da gente ir lá, deixa eu mostrar aqui a referência que eu falei para vocês. Essa aqui é a referência, dá uma diferencinha do projeto com a vida real, mas a gente busca trazer a mais perfeita correlação entre um e o outro para vocês verem o que realmente é, tá? Então essa aqui seria o revestimento lá do muro, tá?
Podem ver que ela parece o Rock Face, porém ele não tem aquela textura do Rock Face, tá? Ele é um pouco mais liso. Então essa é a ideia. Aqui a palmeira solitária, pode ver que ela é uma palmeira mais fina, de uma copa menor. E aqui aquela vegetação que está no pé da palmeira. Esse aqui é um capim do Texas, que chama. A manutenção que vocês vão ter com ele é quando ele crescer, cortar. Então chega ali, junta a toceira, né, daquele capim e corta ele embaixo. A gente ainda vai ter a grama ali, então quando ele tiver podado, ele corta por inteiro mesmo e depois ele vai renascer, tá? Rebrotar. A gente vai ter a grama e a palmeira e em alguns momentos a gente vai ter o capim do Texas com a palmeira, tá? E aqui o portão de enrolar, como que ele é na vida real. Ele é dessa forma aqui. Ele vai subindo e enrolando pelo lado de dentro aqui da residência. Então vamos lá entrar. O portão social também troquei ele a fim de manter a unidade, né? Como a gente está trocando o principal. Assim, tem obrigatoriamente necessidade? Não, tá? Se for o caso, a gente trabalha a pintura dele ali para ficar com a mesma pintura do que vai colocar agora. A única diferença que vai dar é o desenho de um para o outro. Que o de vocês hoje tem as linhas verticais e o de enrolar ele tem obrigatoriamente as linhas horizontais, que é o friso ali onde ele vai estar dobrando na hora que ele enrola, tá? Mas não é obrigatoriamente necessário. Na calçada foi trabalhado um piso intertravado. Aqui a gente preza bastante por questão de segurança, porque somos responsáveis pela segurança de quem caminha na nossa calçada. E isso é muito importante em relação, se alguém escorrega ali e, Deus o livre, quebra uma perna, vocês respondem juridicamente por isso. Então, é uma questão que não vai enfeiar a fachada de vocês e ao mesmo tempo vai manter a segurança ali, tá? Ficaria dessa forma. Vamos entrar no portão social aqui, onde a gente vai chegar aqui na garagem de vocês. Aquela área que a gente tinha como uma área morta, agora a ideia é trazer ela como uma área zen da casa de vocês. É um espaço para quando quiserem ler um livro, quiserem sentar com as crianças para fazer um desenho, para conversar, ou recebeu alguém, vai ser um anexo da casa com uma sala de estar. Essa é a ideia que foi pensada para esse espaço, que ficaria dessa forma. Aqui nós temos um sofá próprio para a área externa, tá? Porque aqui não foi feito cobertura. Então um sofá próprio para a área externa em L, uma mesinha de centro e uma cadeira barra poltrona, tá? Ficaria dessa forma aqui. A pintura no muro, ela já foi trabalhada com uma textura diferente, para a gente não ficar enchendo de decoração, de pequenas coisas ali, o que pode acarretar com o passar do dia a dia e vocês acabarem enjoando, tá? Então aqui foi trabalhada uma pintura com aquela mesma cor de fora, porém com uma textura diferente. É uma textura velvet que chama. Ela dá essa sensação mais terracota, mais artesanal, vamos dizer assim. É uma pegada diferente que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Ele fica um espaço... e essa pintura ela foi trabalhada só nesse pedaço aqui. Daqui, o muro do fundo e a lateral até aqui no portão, tá? Ficaria aqui dessa forma. Um espaço ali aconchegante, mais intimista para a família mesmo, ou como eu disse, uma sala de estar para quem vocês forem receber aqui, que tem um anexo a mais aqui da casa de vocês, tá? Virando agora aqui para a esquerda, nós temos aqui a garagem de vocês. Esse aqui é o novo portão, né, de enrolar. O único detalhe é que ele tem esse pequeno ressalto aqui na parte superior, que é onde vai ficar o rolo do próprio portão. Todo o telhado agora, né, com o forro cedrinho, onde o que vai ficar para fora é só as peças de madeira, né, o que segura de fato o telhado. Então a gente acaba com aquele problema dos pássaros.
ficaria dessa forma. Pode ver que a cor da casa também foi alterada, depois eu mando todas essas referências de cores que foram usadas para vocês verem. O piso, trabalhando agora, pode ser que na imagem ele pareça um pouco branco, mas ele tem um tom mais bege, tá? Com aquela opção de, nas áreas onde vai ser só circulação, ele é acetinado, e aqui especificamente na área da garagem ele é um pouco mais áspero, né, para ter a aderência ali do carro, não escorregar. O muro do lado de baixo foi trabalhado com aquela pedra natural, né, onde ele é como se fosse uma pintura mesmo, né, com aquela pedra natural. Tem a referência dela aqui também. Deixa eu achar onde eu pus aqui, como se fosse essa pedra natural, trazendo um tom um pouco mais bege, tá? Seguindo a mesma linha do que está sendo trabalhado aqui no restante da casa. Então ele ficaria, né, dessa forma ao lado de dentro da casa de vocês. O muro do vizinho, que é um muro mais alto, se a gente for trabalhar nele como um todo, vai encarecer e não vai fazer tanta diferença visualmente para vocês. Então aqui foi feito um tratamento, a ideia é se fazer um tratamento com um reboco bem feito ali e uma pintura, tá? Essa pintura está sendo aqui na mesma cor da casa de vocês, para não ficar um carnaval também, né, de revestimentos e cores. Vamos entrar aqui pelo corredor, onde a gente vai acessar o corredor principal da casa de vocês. Aqui, em toda a faixa inferior, que é a altura dos olhos, né, onde realmente vocês visualizam, foi trabalhado com aquela mesma textura do muro de baixo, tá? Como tem a correria do dia a dia e não se tem tanto espaço ali para a gente trabalhar um jardim, até por questão dos cachorros, questão de manutenção, eu coloquei aqui vasos, tá? Que é mais fácil a manutenção e o cuidado. Então tem vasos aqui no decorrer do corredor, até chegar aqui no espaço da área gourmet. Aqui foi criado 3 espaços. Eu vou explicar antes da gente entrar ali, só para vocês entenderem um pouquinho. A gente tem um espaço onde, pensando no dia a dia, tá? Reuniu ali a família, a sua esposa, por exemplo, quer conversar com as amigas, então ela tem um espaço da poltrona, da chaise ali, que elas podem sentar e estar conversando uma coisa, enquanto, por exemplo, os homens estão no balcão tomando uma cerveja, conversando outra coisa, enquanto tem uma senhora, por exemplo, um pouco mais de idade, quer sentar na mesa, quer fazer uma refeição, tem esse espaço para ela também. Enquanto vocês olham as crianças que estão tomando um banho ali na hidromassagem. Então tem vários espaços que vocês vão utilizar eles em paralelo da forma que for a necessidade de vocês, tá? Não são obrigados a ficar todos dentro exatamente do mesmo espaço, onde um acaba conversando com o outro e atrapalha o que o outro está conversando, entendeu? Essa é a dinâmica que eu trouxe para essa área aqui. Então aqui, essa é a primeira visão da nova área gourmet de vocês. Vamos por partes. Primeiro, temos aqui a chaise com as poltronas. Vai ler um livro ou quer juntar um grupinho ali, vai sentar aqui para conversar, sentar com as crianças. Então tem um espaço multiuso aqui, vamos dizer assim. Eu vi que vocês têm algumas plantas ali, trabalhando elas num jardim vertical. Eu apenas ampliei esse jardim vertical para essa primeira parede, tá? E ela ficaria dessa forma. Também espaço descoberto, tá? Olhando agora aqui para o lado esquerdo da área de vocês. Aqui está sendo trabalhado a hidromassagem. A questão da cor dela a gente vai ver direitinho qual que vocês vão escolher depois. Pode ver que ela está um pouco suspensa aqui no piso. Isso a gente vai conseguir ter uma certeza maior quando a gente for escavar aquela área ali, para saber se vocês vão querer ela mais alta, mais baixa. Tudo isso vai influenciar por questão dos pontos de esgoto que tem nessa área. Se a gente vai precisar deixá-la mais alta para conseguir escoar esse esgoto, ou se a gente tem altura e pode deixá-la mais baixa, então a gente tem
essa flexibilidade quando a gente ter certeza de qual o ponto do esgoto ali, viu? E ao mesmo tempo não é alto para as crianças, para não ter perigo das crianças caírem ali de cima, tá? E ficaria dessa forma. E aqui, especificamente acima da hidromassagem, a ideia é ter uma cobertura aqui como um pergolado. Aqui são estruturas que estão entrelaçadas, né, vamos dizer assim, para um lado e para o outro, uma estrutura de metalon, uma estrutura leve que vai ser parafusada na parede, para a gente não ter incidência total de sol nessa área, o que vai fazer com que o produto de vocês ali vai ter uma duração um pouco maior também, tá? Já na parede em volta aqui da área de hidromassagem, aqui sim foi trabalhado o rock face, onde ele está sendo, vou chegar mais próximo aqui para conseguir ver a textura dele, né? Pode ver que ele tem de fato a textura um pouco mais acentuada, trabalhando numa cor um pouco mais escura, né? Num bege um pouco mais escuro, até uma certa altura, que é a mesma do revestimento da área interna da área gourmet, e acima dele uma pintura também com uma textura, né? Arremetendo ali um pouco mais um cimento queimado. Então ficaria dessa forma. E agora, entrando de fato na área gourmet, nós temos o espaço da TV aqui do lado direito, onde foi trabalhada aqui essa textura com o rock face também. Então ele vai até em cima. Aqui a gente tem TV e um aparador que pode ser utilizado ali para colocar o sistema de som, né, que vai ser todo embutido no teto. A aparelhagem pode ficar aqui. Uma mesa de jantar até 6 pessoas, uma cadeira um pouco maior, mais confortável. Isso aqui é pensando em espaço de maior permanência mesmo, tá? Vai passar uma tarde toda ali, um dia todo ali, é um espaço confortável para vocês ficarem. No balcão, trazendo a mesma linguagem das cadeiras que estão aqui, trouxe as banquetas do balcão, já trabalhando aqui com o revestimento ripado, né? Aqui é um ripado, aí a gente pode ver com fornecedores depois, vai ser um ripado com a textura de madeira, de PVC, de alumínio, o material a gente consegue definir depois, tá? A parede foi trabalhada com um revestimento até meia altura, juntamente com a churrasqueira também, e para não ficar parecendo que finalizou o revestimento, a gente traz ele até aqui no final, para trazer essa unidade, essa continuidade aqui no revestimento, tá? E aqui no espaço para higienização das mãos, a gente trouxe aquele mesmo revestimento que está atrás da TV para cá, que é o rock face, trabalhando ele aqui nessa parede. A gente trabalha uma iluminação nele aqui também, que vai ficar bem interessante. E o revestimento aqui da parede termina aqui onde começa a área de higienização das mãos, tá? Essa parte interna aqui manteve a mesma estrutura da geladeira, com fogão, churrasqueira, a pia, e ficaria dessa forma. Aqui a gente está trabalhando com um travertino no chão também, uma vez que a gente fazendo as alterações aqui, possivelmente algum desses pisos pode ser danificado, então aqui eu estou colocando uma sugestão de troca dele para vocês verem como que fica. Em relação à porta, pode perceber que vocês não viram a porta aqui nesse primeiro momento, porque a sugestão e ideia que eu trago é a gente trabalhar essa porta de correr para os dois lados e onde ela fica escondida atrás daquelas paredes que já tem ali. Então aqui ela está escondida atrás da parede aqui do jardim vertical, e desse outro lado ela está atrás dessa parede aqui. Então quando ela estivesse fechada, ela ficaria dessa forma. Deixa eu ativar aqui a layer dela. Fechamos ela, ficaria dessa forma. E quando a gente abre ela esconde aqui atrás. Deixa eu até chegar aqui para vocês verem. Deixa eu ir desse outro lado aqui. Ó, a gente vem puxando as folhas e ela fica escondida atrás aqui dessa paredinha, tá? Por isso até que ela tem essas folhas um pouco mais estreitas, né?
cada folha dessa aqui é um pouco mais estreita para que a gente consiga esconder ela atrás aqui das paredes. Um trilho tartaruga, macarrão, depende, cada fornecedor fala de um jeito, mas é um trilho que ao pisar nele você acaba nem enxergando ele, quer ver? Vou puxar ele aqui só para vocês verem como que ele fica. A ideia, deixa eu ver se está visualizando aqui certinho. A ideia é ele ser dessa forma aqui, ó. Você pode pisar nele, a manutenção de varrer aquela área ali, então não fica juntando sujeira dentro do trilho, tá? Ele fica dessa forma aqui. Olha, vê um detalhezinho só ali dele, tá? Ele é embutido direto aqui na pedra, por isso até que ela está um pouco maior. Então essa é a ideia / sugestão que eu estou dando para esse espaço de vocês, tá? Ficaria dessa forma. E agora vamos entrar por aqui para a gente ver como ficou, né, essa outra área, onde vai estar as cachorras, né? Trocamos aqui o piso também, o muro com aquela mesma textura e aqui a porta de vidro, né, que a gente havia conversado, mantendo o mesmo portal que vocês já têm e trabalhando com a porta de vidro aqui. Ficaria dessa forma. Deixa eu ir aqui na porta da cozinha, que tem uma pequena alteração aqui também como sugestão. Trouxe aqui também a porta, né, mantendo aquela mesma questão igual da área externa. E aqui uma pequena alteração para não ficar exposto, né, as vassouras, rodo. A gente traz um armário aqui vassoureiro, né, onde vai colocar as coisas. Algum material de limpeza que quiser deixar mais próximo aqui. Ficaria dessa forma, um tanque embutido aqui nessa pedra, então vocês têm um anexo da lavanderia, uma segunda lavanderia aqui, né? Menor logicamente, para coisas mais rápidas que for necessário fazer. Ficaria então dessa forma. Analisem com tranquilidade, podem ver direitinho o que vocês acharam. E a partir daí a gente vai conversando, fiquem à vontade para apontar possíveis melhorias que vocês quiserem, que a gente pode estar dando continuidade a partir daí, tá bom? Um abraço e até logo!